Meus avós viveram juntos por 63 anos. Eles se conheciam desde a infância e quando completaram 17 anos, eles se casaram por causa da gravidez precoce da minha avó. Há alguns anos meu avô morreu e minha avó foi deixada sozinha. Ela não queria vender sua casa e se mudar para viver com seus filhos e netos. Ela estava muito sozinha, e era difícil para ela lidar sozinha com todas as tarefas de casa. Portanto, nós netos nos revezamos para visitá-la e ajudá-la. Quinta-feira passada, como de costume, cheguei na casa da minha avó, começamos a limpar a casa e preparar comida para a semana toda. Conversamos muito e logo minha avó estava cansada. Ela se sentou na beirada da cama de seu quarto e olhou para a foto de seu marido falecido, enquanto falava em voz baixa. Denis, por que você me deixou totalmente sozinha? Agora ninguém precisa de mim e nem me procura. Não tenho dinheiro, se você soubesse como é difícil para mim sem você, meu querido. Eu prometo que amanhã irei para o seu túmulo, faz muito tempo que não te visito. Eu gostaria de ir te encontrar, mas parece que você ainda não me quer junto com você, não é? Eu me escondi atrás da porta e escutei tudo. Vovó nunca nos disse que estava sendo tão difícil para ela toda aquela situação, e nem que não tinha dinheiro suficiente. Lágrimas começaram a cair dos meus olhos e eu estava prestes a sair para não começar a chorar, mas de repente eu ouvi. Apareça em meus sonhos e me dê alguns bons conselhos, meu bem. As crianças sempre querem me levar para suas casas, mas não posso sair do nosso cantinho. É como se você estivesse me segurando aqui, e não me deixasse ir, mas não aguento mais ficar sozinha com a casa toda para mim. Me diga o que devo fazer e me responda outras perguntas que não consigo obter respostas, você sabe quais são. Minha querida avó, ficou quieta e eu não pude evitar e corri para abraçá-la. Ela estremeceu de surpresa e rapidamente escondeu a fotografia debaixo do travesseiro. Elisângela, você me assustou, pensei que você estava lá fora, ela disse enxugando as lágrimas. Vovó, por que você está em silêncio? Por que você acha tão difícil ficar sozinha em casa? Eu decidi que a partir da semana que vem, eu mudo para trabalhar em casa e vou morar com você. Já que não quer sair, eu não posso mais te deixar aqui sozinha, então agora vamos viver juntas, eu disse decididamente e fui comunicar a todos os outros netos e filhos da minha avó. Eu disse a eles em geral sobre o estado dela e sua doença, e já na segunda-feira eu mudei minhas coisas no trabalho. Me foi permitido trabalhar em casa por causa da saúde da minha avó, podendo aparecer no escritório 2 vezes por semana. Desde que me mudei, minha avó animou-se notavelmente e estava mais alegre. Uma tarde minha avó me chamou e disse: Neta, venha tomar um chá, eu mesma fiz cupcakes. Deixei meu trabalho de lado e nos sentamos à mesa. Ela ficou em silêncio por um momento e olhou para longe por vários minutos. Eu esperei que ela dissesse alguma coisa, mas lá ela ficou em silêncio e pensando consigo mesma. Resolvi então perguntar que tipo de perguntas eram aquelas que, segundo ela, somente meu falecido avô teria as respostas. Depois da minha pergunta, minha avó pareceu se encolher na cadeira, ela franziu os lábios em desgosto, ficou em silêncio por alguns minutos e então começou uma conversa. Seu avô e eu estávamos juntos desde a infância. Vivemos juntos toda a nossa vida e acho que não o conhecia por completo. Em toda a sua vida ele trabalhou em um emprego incompreensível e misterioso que nunca me dediquei a descobrir qual era. Toda semana ele trazia para casa muito dinheiro, mas escondia. Não sei se ele me amava como eu amava, não sei se eu era sua única mulher, eu não sabia absolutamente de nada. É como se eu nunca tivesse morado com ele. Na minha vida eu não ousei dizer uma palavra. Eu pensava, Deus, como sustentar isso para sempre? Eu pensava muitas coisas. Então ele morreu e nem conheci seus amigos ou colegas, parentes ou nada do tipo. Tudo o que restou dele foi a garagem e as coisas empilhadas nela. Mas ainda não fui até lá após sua morte. Talvez eu tenha medo de descobrir alguma verdade que eu não faço ideia de qual seja ainda. Depois de um minuto pensando, eu disse: Vovó,
Se formos agora até a garagem talvez possamos encontrar algo entre suas coisas e poderemos descobrir mais sobre o avô. Minha avó levantou-se rapidamente da mesa e disse gritando que nunca mais iria procurar algo nas coisas do meu avô. Ela fechou a porta e saiu da cozinha. Eu estava atordoada e não sabia o que fazer, mas eu entendi uma coisa: com certeza a vida dos meus avós não eram assim tão fáceis como parecia ser. Voltei para a sala para continuar trabalhando e depois de algumas horas eu adormeci. Pela manhã minha avó me acordou, e a primeira coisa que ela fez foi se desculpar por ter gritado no dia anterior. Elisângela, durante toda a noite eu não pude dormir e decidi que é hora de ir para consertar as coisas e descobrir a verdade. Você vem me ajudar? Tomamos café da manhã rapidamente e fomos para a garagem. Tendo aberto a fechadura enferrujada, entramos e o cheiro de coisas velhas e a poeira nos impactou. Rosqueei a lâmpada e acendemos a luz. Lá dentro havia o carro do meu avô, sua mesa com ferramentas e na parte de trás da garagem encontramos um armário com trancas. Encontramos a chave em um monte de chaves deixadas por meu avô e abrimos imediatamente. Havia documentos antigos e uma mala velha e maltratada. Verificamos toda a garagem, mas não encontramos nada além de ferramentas e outros artigos. Trouxemos a mala para casa e decidimos abri-la. A primeira coisa que me chamou a atenção eram alguns bilhetes destinatários para minha avó. Ela começou a ler e percebi que meu avô havia escrito, mas nunca os entregou. Nas cartas ele escreveu para ela que a amava muito, e que ele se arrependia de passar tão pouco tempo com ela e as crianças. Ele escreveu que logo terminaria um trabalho importante e que contaria tudo a ela. A última carta foi a maior e assustadora. Querida Anita, perdoe-me por eu não ser o melhor marido. Me desculpe muito, não tenho certeza se vou ter tempo para lhe dar esta carta, mas eu sei que um dia você vai ler. Eu tenho trabalhado para a Interpol durante os últimos 20 anos, especialmente na equipe secreta. Confiaram-me segredos de Estado e comunicação com líderes partidários. Eu não poderia dizer nada sobre o meu trabalho, então eu menti. Eu carreguei isso por toda a minha vida e eu posso imaginar que você guarda um forte rancor contra mim. Você suspeita que eu tenho outra mulher, mas isso não é verdade. Você é minha alma, você é a única na minha vida. Não sei porquê, mas sinto que eu não tenho muito tempo sobrando, então eu decidi contar tudo pelo menos desta forma. Ganhei um bom dinheiro, mas não pude te dar nem metade dos meus ganhos para não causar perguntas desnecessárias. Eu sei que você começaria a perguntar de onde viria o dinheiro e você também iria se preocupar se estou envolvido em algo criminoso. Guardei tudo em forma de ouro e joias para você, nossos filhos e netos. Não sei quando você vai descobrir, eu não sei se o dólar vai valer mais naquele momento, mas houve uma informação que em breve se instalaria uma crise, então eu investi todo o dinheiro em ouro e joias. Escondi uma parte em uma mala de fundo duplo. Corte A e você encontrará um cadeado secreto. Pegue as joias que estão aqui e use-as, por favor, é para você e para os nossos filhos. A outra parte do ouro está na garagem no buraco abaixo do carro. Saia do carro e vá até o buraco ali. Você encontrará um anel no chão abaixo das tabelas e ferramentas. Me sinto muito culpado, porque a esposa tem o direito de saber os detalhes do trabalho de seu marido, e eu percebi o erro que eu cometi fazendo você sofrer e suspeitar toda a sua vida. Quando eu descobri que eu poderia finalmente dizer, não tive coragem de ter uma conversa franca, e eu me acovardei. Você se afastaria de mim e ficaria fria. Eu acho que você não me ouviria e se fizesse, você ainda ficaria muito desconfiada. Seja o que for, eu realmente espero que você possa me perdoar e não guardar rancor. Espero que você encontre minhas economias, elas vão ajudar muito. Felizmente as crianças não perceberam que tínhamos nos tornado dois estranhos vivendo juntos. Eu não me perdoaria se eles soubessem de tudo. Me perdoe, meu amor, e fique bem. Minha avó e eu ficamos chocadas. Meu avô, um oficial da inteligência e um agente secreto da Interpol, foi difícil assimilar. Mas vovô pensou em tudo. Eu já tinha trazido a tesoura, cortamos o forro e de fato encontramos um compartimento oculto.
Haviam vários envelopes que continham cerca de 10 joias pesadas que sem dúvida custavam uma fortuna. Depois fui até o poço e lá eu encontrei 3 malas antigas que continham ouro do mais alto nível. Nós simplesmente não podíamos acreditar no que víamos, de repente tínhamos uma fortuna em nossas mãos. Vovó escondeu as joias no armário e depois disse que pensaria o que fazer com as malas, que decidimos não tocar no momento. No dia seguinte, minha avó disse que havia sonhado com meu avô e disse que poderia finalmente descansar em paz. Por vários dias minha avó não foi ela mesma e mal falava. Uma semana depois ela começou a falar por sua conta. Acontece que desde o início eu suspeitei que o vovô fosse envolvido com algo secreto e perigoso. Enquanto o marido estava fora, minha avó tentou segui-lo e pelo menos descobrir algo, mas no final seu orgulho não permitiu que ela falasse honestamente e francamente com meu avô, e permitir-lhe que ele confiasse nela. Ela preferiu afastar-se dele e esperá-lo. Seu avô deu o primeiro passo, eu mesmo destruí nossa felicidade e eu não dei chance a ele de tentar falar comigo. Perdoe-me, amor, fui tão estúpida. Eu não pude perceber porque você fez tudo por mim e para nossa família, e você não tinha outra mulher como eu suspeitei. Eu era tão arrogante e fria, talvez as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse outra postura. Minha avó disse isso, começou a chorar e por muito tempo não conseguia se acalmar. Vovó não sabia o que fazer com as joias e decidiu vender a casa para tentar morar mais próximo das crianças. Ela comprou um apartamento novo e aconchegante não muito longe do filho mais velho que era meu pai, com seu próprio grande terraço que dava para cultivar flores e vegetais. Vovó finalmente conseguiu se perdoar por ser tão irracional e orgulhosa em sua juventude, e conseguiu entender que nada do passado não poderia ser mudado. O ouro foi depositado no banco com juros para render, e aumentar o capital e as joias restantes foram mantidas como relíquia de família. Fiquei feliz que minha avó conseguiu dar a volta por cima, e com seu exemplo, repensei como eu estava vivendo minha vida, e procurei mudar meu comportamento e ser uma pessoa mais gentil, compreensiva e que procura evitar ficar com raiva de coisas que não valham a pena. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história de um homem que faleceu e deixou apenas um barraco de herança para sua esposa viúva, e quando ela entrou nele, teve uma surpresa, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.